Vamos falar agora do futebol aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Estamos ao lado do José Manuel de Barros, que vai trazer as informações. José Manuel, rodada aí, o Corinthians tinha aquela promessa e vamos então conferir justamente o que aconteceu nessa rodada inicialmente. O José Manuel já está conosco aqui nos nossos estúdios e o Kaique vai fazer um resumo dessa rodada do final de semana. Kaique Silva. Neste domingo, alguns jogos marcaram o final de semana de Campeonato Brasileiro. No estádio do Mineirão, o campeão Atlético Mineiro se reencontrou com a sua torcida no jogo em que ele ergueu a taça em um estádio do Mineirão lotado. Vitória por 4-3 contra o time do Bragantino. Na Fonte Nova, no mesmo horário, o Bahia venceu por 2-0 o Fluminense. Mais tarde, no estádio do Castelão, Ceará e América Mineiro empataram em 0-0. E aqui em Itaquera o clima era hostil. A torcida do Corinthians já tinha preparado o roteiro para o rebaixamento do Grêmio. Pelo lado do tricolor gaúcho, a missão era mostrar por que é chamado de imortal. E Diego Souza deu um toque de esperança para o torcedor que esperava ver esse roteiro dentro de Itaquera. Jogada pela esquerda e o centroavante matou no peito, tocou na saída de Cássio para fazer o primeiro gol do jogo. Aí Renato Augusto foi acionado com muito espaço. Uma bobeira defensiva do tricolor gaúcho deixou o jogador com espaço. E se dá espaço para um cara da categoria dele, é bola no ângulo e golaço, dando números finais ao jogo. Depois da partida, o técnico Silvinho falou do motivo do Timão não ter rendido aquilo que se esperava e a euforia que a torcida tinha diante desse jogo contra um adversário que veio a São Paulo tão pressionado. Nós sabíamos das dificuldades do jogo e respeitamos as camisas dos atletas. Obviamente que é bonito ver todo o entretenimento que se tem fora, a alegria do nosso torcedor enchendo o estádio, mas nós entendíamos a dificuldade do jogo. Tivemos um primeiro tempo difícil, uma marcação muito individual, nós ficamos com poucas saídas de jogo. O segundo tempo melhor, onde nós conseguimos criar mais e buscar o nosso gol de empate e de repente até no final o da vitória. Tá aí, portanto, com a palavra o técnico Silvinho. Corinthians volta a trabalhar nessa semana no CT Joaquim Grava para poder encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Juventude. Já o time do Grêmio respira por aparelhos neste Campeonato Brasileiro. 3 times à frente dele. O próprio Juventude, Cuiabá e também Bahia. Se caso 2 desses times somarem pelo menos um pontinho nos próximos jogos, o Grêmio está rebaixado pela 3ª vez. Expectativa para hoje então, José Manuel, ouvimos aí a matéria do Kaique Silva trazendo aí o balanço do final de semana, Zé Manuel. Pois é, Marcelo, no jogo de ontem o Grêmio segurava a vitória até 45 minutos do segundo tempo, né? O próprio Renato Augusto explicou como é que surgiu o gol do Corinthians, né? O William indo pra cima e dobrou a marcação nele e ficou livre. Um não parava, 2 não paravam, 3 também não. E o Renato Augusto só de olho, ó, estão indo marcar o Willian, tá sobrando o meio aqui. Na segunda tentativa ele conseguiu fazer o gol. O futebol tem muito detalhe, às vezes a gente não tem tempo de comentar isso, mas esse detalhe, como o detalhe do Silvinho tirando, revoltou o torcedor corintiano, né? Que queria tentar a virada no final, porque... Até ele, né? Ele fez uma feição, não é possível que eu vou sair. 42 mil corintianos foram lá pra quê? Pra ver o Grêmio cair, né? Pra sepultar o Grêmio, se vingar do rebaixamento do Corinthians. Depois reclama que a torcida pega no pé, mas é quando ele saiu assim, ele olha pra placa... Há exagero, né? Há exagero, mas tem esses detalhes também. Então, o Grêmio pode cair hoje, o Kaique explicou, né? O Cuiabá recebe o Fortaleza, o Juventude visita o São Paulo. Se pontuarem, né? Se o Cuiabá fizer um ponto, o Juventude também, né? O Grêmio cai hoje. Um dos dois perdendo, o Grêmio leva essa sobrevida para a última rodada, esperando ainda de um milagre para não cair. Chapecoense e Sport já caíram, o Grêmio está nessa situação que a gente comentou. Cuiabá está na zona do rebaixamento, pega o Fortaleza em casa e tem o Santos na última rodada. Juventude e São Paulo fazem um confronto direto. São Paulo ganhando se livra. Empatando ou perdendo, ele vai para a última rodada, tendo que ganhar do América lá, né? Se empatar ganhando depende dele, né? Tá pendurado. Tá pendurado o São Paulo, o jogo de hoje virou uma decisão. Ele precisa ganhar de qualquer maneira. O Bahia tem o Fortaleza na última rodada fora de casa, vai na briga até o final. Juventude, depois de hoje, ainda tem o Corinthians dentro de casa na última rodada. O Atlético recebe o Palmeiras hoje, com aquela transmissão de imagens mesmo no canal de esporte da Jovem Pan para o torcedor do plano, o torcedor fanático, que paga R$ 24,99, com imagens aqui no nosso canal de esportes no YouTube para você, às 19 horas. Flamengo e Santos é o último jogo. O Santos precisa, para não correr nenhum risco, de repente uma grande
dizer, para mim não cai mais, mas de repente um pontinho já se livra de vez nesta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje completa-se a 37ª e depois na quinta-feira a última rodada do campeonato, Marcelo. Quer dizer, o Grêmio, que tem um elenco, né, se a gente observar, está organizado financeiramente, ele foge totalmente à regra aí, né, do time que tá para cair nessa situação, né, José Manuel? Tá organizado, tem bons jogadores. O que aconteceu com o Grêmio? É difícil explicar, né? Orçamento legal, todo mundo recebendo em dia. Há vários pontos. Douglas Costa chegou muito fora de forma, demorou para começar a jogar, não prestou atenção que estava pendurado, tomou um cartão amarelo, foi ausência no jogo de ontem. Há muitos detalhes, há questões de vestiários que vai precisar, demanda muito tempo para explicar o que aconteceu com o Grêmio, que está muito perto de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E lá na frente, o Atlético, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza já estão na fase de grupos da Copa Libertadores. O Bragantino vai pelo menos para pré, mas ainda precisa confirmar a fase de grupos da Libertadores. E depois é uma briga aqui pela pré-Libertadores, com Fluminense, América, Ceará, Internacional e até o Atlético Goianiense. Agora, São Paulo, a situação não é tão simples assim, né, José Manuel? Porque como é difícil São Paulo fazer gol, hein? Simplifica ele ganhando o jogo de hoje. Em condições normais, que é São Paulo e Juventude do Morumbi, o São Paulo vai ganhar o jogo, não vai ter problemas, vai escapar, né, tranquilo, tal. Mas o torcedor São Paulino tem confiança de que o time vai entrar. Ele tropeçou em tanta gente, né, em tanto time ali da zona do rebaixamento. Chapecoense, por exemplo, ele se complicou tantas vezes, né? Mesmo a vitória contra o Sport, não foi uma coisa simples. O Volpi teve que fazer várias defesas, mas hoje é o jogo para ganhar, para não ficar para a última rodada dependendo de uma vitória contra o América, que briga por Libertadores da América na próxima quinta-feira ainda.